Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Natuza Neri rasga o verbo lava nossa alma rebatendo falas deploráveis de Hugo Mota e expondo toda a sua hipocrisia, e ainda mostra como os parlamentares bolsonaristas e do Centrão estão em pânico com a reação da esquerda nas ruas. Espia. Mas Hugo Mota disse que quer se livrar das pautas tóxicas e hoje mesmo, nesse mesmo evento, ele defendeu outra pauta bastante tóxica, que é a PEC da blindagem. Vamos ouvir então o que ele disse sobre essa proposta. Ao longo do tempo, o Congresso abriu mão dessas prerrogativas e isso culminou, na nossa avaliação, com um avanço, muitas vezes, naquilo que é sagrado para o direito de representação do deputado, sagrado para as prerrogativas parlamentares, que é o livre exercício do seu mandato. Hoje nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião, nós temos deputados sendo processados por discursos na tribuna, nós temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. É por isso que a Câmara dos Deputados, na sua maioria, com mais de 350 votos, decidiu não inventar nenhum texto, mas fazer apenas a retomada do texto do Constituinte originário. E ver toda essa discussão ser distorcida, PEC da blindagem, PEC disso, PEC daquilo, não é correto. Enquanto presidente da Câmara, eu respeito, por exemplo, a posição que o Senado vai ter com relação à PEC. É um dever do Senado. Se o Senado acha que a PEC não é interessante, vote contra, arquive. Nós respeitamos. Agora, a Câmara se sente no direito de defender o exercício parlamentar. Bom, só alguns pontos aqui da fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Não se trata, nem se tratou de narrativa. A PEC só foi chamada de PEC da blindagem porque ela fazia o óbvio. Ela blinda os parlamentares. Hoje, os parlamentares já têm imunidade, eles já são considerados invioláveis pelo que eles dizem, pela forma como eles votam, pelo que eles pensam. Tanto que a gente vê na Câmara dos Deputados toda a ordem de discursos que você pode discordar do tom, da forma, do conteúdo, e nada acontece com o parlamentar, ele já tem imunidade. O Congresso Nacional também tem o poder, inclusive, de reverter uma decisão contra um parlamentar. Já existe no Legislativo essa grande possibilidade, o que transforma o parlamentar em alguém que tem ali uma série de escudos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classifica como narrativa porque ele diz que há parlamentares que estão sendo punidos por dizer o que pensam. Ele pode estar falando do deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal justamente por atentar contra a democracia na visão do colégio do Supremo, do plenário do Supremo Tribunal Federal. O que os parlamentares têm todo o direito de discordar de decisões judiciais. Mas o que eles fizeram foi colocar em campo algo escandalosamente protetivo, escandalosamente, e a sociedade não topou. Agora a gente vai ver o que disse o senador Alessandro Vieira, que é relator dessa PEC, da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça, porque o que ele diz, vai na contramão daquilo que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele diz o seguinte, que a proposta protege, palavras dele, bandido e não deve nem chegar ao plenário do Senado Federal. Vamos acompanhar. Ela não tem validade constitucional, na minha visão, porque ela fere frontalmente alguns dos princípios que são basilares da Constituição. E, em segundo lugar, ela cria uma casta privilegiada que vai poder cometer qualquer tipo de crime na esfera federal, mas também na distrital e estadual. É literalmente uma PEC que protege bandido e ela não vai ter abrigo aqui no Senado. Eu acredito que a gente vai ter uma maioria tranquila para fazer essa votação e não acredito que a gente vai ter recurso para plenário. A gente vai conseguir encerrar isso na CCJ. Eu fiquei sem entender uma parte da declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, Camarote, porque ele reconhece que as pautas blindagem e anistia são pautas tóxicas. Ué, se o presidente da Câmara tem o domínio do que é pautado no plenário da casa que ele comanda, da casa que ele representa, e ele classifica aquela pauta de tóxica, significa que ele está submetendo à votação algo que faz mal para o país. Estou interpretando de acordo com o que eu entendi o que ele disse. A minha interpretação parece exorbitante na sua avaliação, não? Não é a interpretação correta, Natuza, porque em um determinado momento ele fala como se fosse um comentarista de política. E em um determinado momento, quando ele defende a PEC da blindagem, ele atua como presidente da casa. Ele chama de tóxica a pauta, mas depois ele acaba defendendo. Porque é o direito de fala do deputado, isso não está em questão. O parlamentar, porque falou na rede social. O Daniel Silveira é outra coisa, ele ameaçou
ministros da Suprema Corte, ameaçou e de forma explícita. Não é isso que está em questão. E deputado não tem que ter mandato para fazer ameaça. O que a gente está vendo essa PEC da blindagem, ela é tão impressionantemente protetiva que o que vai acabar acontecendo, se fosse o cenário de passar no Senado, e não vai passar, era de criar uma espécie de um foro de intocáveis, ou seja, eles estariam ali super protegidos, e aí entrar gente de crime organizado, querendo mandato de deputado para ter esse tipo de proteção. É importante a gente saber a origem. Nada do que foi dito é o que está motivando a PEC da blindagem. O que está motivando a PEC da blindagem é que a gente falou antes da eleição do deputado Hugo Mota, naquela central das eleições, dentro do Congresso Nacional, quando eu falei que os deputados estavam apavorados, os congressistas, e o pavor tinha nome e sobrenome, que eram aquelas emendas parlamentares que estavam sendo investigadas. É isso que motiva a PEC da blindagem. É isso que a gente percebe lá, conversando com todo mundo, e ninguém esconde. Quando a gente vai conversar no tete-a-tete com os parlamentares, eles abrem tranquilamente a razão dessa super blindagem. Tem as dezenas de parlamentares que são investigados. Na semana passada, o ambiente no Senado era de segurar mesmo na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que muda, principalmente? Essas manifestações de ontem, elas foram muito substantivas. Ela, sim, teve uma ação da sociedade organizada que estava, de fato, muito assustada, não só com a PEC da blindagem, como com a anistia. É importante a gente dizer que isso mudou o ambiente no Senado Federal, inclusive com uma maioria clara na Comissão de Constituição e Justiça para já derrubar essa semana a PEC da blindagem, que me falava que já tem mais de 50 votos garantidos pela derrubada da PEC da blindagem, se for a plenária. Você cita um evento que é um evento fundamental para a gente entender a dinâmica desta semana, que são as manifestações, foram as manifestações de domingo. De largada, a gente viu manifestações no campo da esquerda e aí começam a se disseminar por outras praças e viram manifestações no campo progressista que não ia às ruas há muito tempo. Há mais de 10 anos, pelo menos, se você for olhar as manifestações de 2015 contra o impeachment de Dilma Rousseff. E o material, combustível, deflagrador das manifestações do fim de semana foi justamente a PEC da blindagem ou algum binômio da PEC da blindagem com a discussão de anistia. Rechaçados, tanto a PEC quanto o projeto, pelas ruas e rechaçado de diferentes formas. Muitos parlamentares ficaram assustados e, de fato, ficaram assustados porque até muito pouco tempo atrás o monopólio das ruas era o monopólio do campo da direita bolsonarista, não é nem do monopólio da direita, mas da direita bolsonarista. Lá atrás, nas jornadas de 2013, a direita botou bastante gente na rua, mas desde a ascensão de Bolsonaro ao poder, isso virou um instrumento, inclusive, de obtenção de ganhos políticos junto ao Congresso Nacional, que temiam esses parlamentares que os bolsonaristas fossem às ruas contra eles próprios. O que aconteceu no dia de domingo de ontem, Ana Flor, foi algo muito relevante do ponto de vista de entendimento do contexto político, porque não só provoca uma nova movimentação parlamentar no sentido de rechaçar a PEC da blindagem e pode, inclusive, liquidar a anistia em qualquer nível, seja no nível amplo, seja no nível restrito, como redução de pena, porque o ambiente político parece ter virado. Aquele pessoal que foi para as ruas ontem me parece disposto a ir para as ruas de novo, por exemplo.